Olá, nesse vídeo vamos falar sobre list e antes de falar sobre list, vamos rever arrays um pouco, porque são estruturas de dados muito parecidas, porém uma resolve um problema que a outra tem. No caso, a list resolve um dos problemas da array. A array, ela tem uma vantagem em si também, tá, em relação à lista, só que é muito situacional, ou seja, quando se deve usar array ou lista, cada uma tem uma vantagem, tá? Então, primeiro vamos rever as arrays, ok? Bom, para criar uma array, a sintaxe é essa aqui, é o tipo que eu quero. Vou criar uma array de inteiros, parênteses retos, o nome da variável, tá? Vou colocar age aqui, new, int, pronto. Agora, eu preciso informar o tamanho da array que eu quero, tá? Eu quero, por exemplo, 5. Então, vou aqui, ages, aqui, pronto. Aqui eu tenho que alterar. Aqui eu posso passar valores aleatórios aqui, certo? Bom, array, é necessário informar o tamanho da array quando nós estamos a programar, ou seja, no compilation time, no tempo de compilação, é necessário informar o tamanho da array. Tá? Essa aqui é uma das desvantagens que a array tem e a lista resolve, tá? Eu não consigo adicionar elementos na array facilmente. Tem uma forma, sim, só que essa forma ela é uma trapaça, uma batota. Por que que ela faz? Ela pega a lista antiga, copia todos os elementos e adiciona um novo. Tá? Então ela faz uma cópia inteira da lista antiga, adiciona um elemento e faz um novo. Então não é bem adicionar um novo elemento nessa lista, né? Não é assim que se faz. Porque isso custa, né? Imagina, tem uma lista com vários elementos, uma array com vários elementos. Eu quero adicionar um novo. Aí tem que copiar todos os antigos, passar para uma nova lista com um tamanho de um a mais, certo? Isso não é exatamente o que nós queremos, ok? Então, qual que é a solução para esse problema? É a lista, tá? A lista. Eu vou criar uma lista também de inteiros. O nome vai ser diferente. Eu não posso criar duas variáveis. Agora, eu não preciso informar o tamanho, tá? Por quê? Porque o tamanho dela é dinâmico. Ela cresce conforme a nossa necessidade, tá? Eu posso fazer com que no meio da execução eu altere o tamanho da list, o que não é possível fazer com a array, tá bom? A desvantagem é que a list, na memória do computador, cada elemento da lista, ela pode estar em locais muito distintos. Então, o computador, ele tem, ele demora mais para acessar esses elementos da lista, tá? Na array, não. São elementos que estão em seguidas na memória. Então, eles estão um atrás do outro. Então, essa aí é a vantagem da array em relação à memória, acesso à memória, tá? Em relação à lista. A desvantagem é que a array, ela tem um tamanho fixo, tá? Eu não posso simplesmente alterar o tamanho de uma array. A lista eu posso alterar o tamanho, ok? Bom, eu vou apagar esse aqui. Vou comentar esse link aqui. E para executar não, para pegar um valor desse elemento, não, dessa array, é simplesmente passar o nome da array, né? E o elemento que eu quero, a posição do elemento, tá? Então aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 13 certinho. Então vamos ver um pouquinho da nossa lista, tá? Opa, apaguei. Não, apaguei certo. Deixa eu descomentar aqui.
Para eu eu posso fazer logo assim, tá? Tem várias formas de inicializar e declarar uma lista, tá? Eu posso fazer assim. E eu posso também usar o add e adicionar mais elementos a essa lista, tá? Aqui para ficar bem distinto. E também eu posso console writeLine, nome da lista e o count. Tá? Eu tenho um campo chamado count. Ele conta. Opa, falhou porque é ages. Agora sim. Tá? Eu tenho nessa lista 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tá? Eu posso vir aqui, copiar. Opa. Y, P, 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 P. Agora eu vou ter mais elementos nessa lista, certo? Bom, então repare que o count ele exibe o número de elementos que eu tenho. Tem um que capacity, que parece que é igual, né? Mas o capacity, deixa eu botar o count aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Pronto. Temos o count 10 e o capacity 16. Qual a diferença? É que o capacity, ele exibe o número de elementos que eu posso adicionar na lista antes que ela expanda, tá? Então ela vai se expandir automaticamente, a gente não precisa se preocupar com isso, mas ele informa, olha, se adicionar mais desses elementos, ela vai ter que ser expandida, tá? O compilador, o nosso programa, ele faz isso automaticamente, a gente não precisa expandir ela manualmente, tá? Mas aqui existe, tá? A capacity existe e o count existe também. Esse aqui é o que nós vamos utilizar mais, tá? Porque ele conta o número de elementos que nós temos na nossa lista. O add adiciona. Eu posso remove, tá? Eu quero remover o elemento 3. Ou melhor, vou fazer uma coisinha aqui antes, senão vai ficar meio estranho de ver. For each, tá? Então, para cada inteiro, eu vou chamar de age em ages. Eu vou console writeLine age, tá? O for each, só para revisar aqui, eu tenho, ages list, tá? Então, para cada elemento que está na lista ages list, eu vou chamar de age, ok? E aqui eu consigo imprimir todos os elementos, tá? No primeiro caso, na primeira iteração, o age vai ser 3, depois 5, depois 3 de novo, depois 2 e depois 9, 9, 9, 9, 9, certo? Vou executar aqui o programa. Então temos aqui a nossa lista impressa, tá? Então é a partir daqui, tá? Porque esse 10 e 16 são esses dois consoles writeLine aqui. Nós vamos ocultar, dar um clear, vou executar de novo aqui o programa, tá? 3, 5, 3, 2, 2, 2, 2, ok. Bom, eu também posso remover, eu quero remover o 3. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou errando sempre o nome. Reparem que ele removeu o primeiro elemento, ou seja, ele vai buscar na lista o elemento que tem 3. O elemento atual é o 3? Sim, remove da lista. E esse método aqui, ele para, tá? Ele não vai remover todos, tá bom? Posso fazer a mesma coisa aqui com 5. A gente vai reparar que não vai ter mais 5 na nossa lista, tá? Eu vou fazer outra coisa aqui. Eu remove at. Agora, aqui ele procura um elemento para remover. Aqui eu procuro o índice. Eu quero remover o primeiro índice. O primeiro índice vai ser o 3, certo? Eu vou colocar
deixar assim. Botar um número bem distinto. Primeiro sem o remove at, tá? Então temos o 3333. Reparem que o remove 5 ele ainda existe. Tá? Agora eu vou remover o primeiro elemento da lista. Faltou o ponto vírgula. Reparem que não tem mais o 333, porque aqui eu não falei para remover o elemento contido com o valor zero, certo? Eu pedi para remover o primeiro elemento, tá? Remove é um elemento, remove at é o índice. Aqui eu consigo fazer iterar sobre a lista. Aqui eu adiciono, tá? Eu não preciso, posso começar com ela vazia também, não é problema, a lista só vai ter 99999, tá? Tem um a menos porque eu removi o primeiro elemento. E aqui o 5 não fez nada, porque já não existia 5, tá bom? Vou fazer um aqui só para reparem que não vai ter o 5, né? Agora eu vou comentar esse aqui. Pronto, agora eu tenho 5. Mal, tem muito mais coisas sobre listas, tá? Pelo menos temos que saber que existem os métodos add, remove at, tá? O campo count. Então, o que eu recomendo vocês? Vocês podem acessar. Deixa eu abrir aqui tem um site da Microsoft. Eles que criaram o C Sharp. E temos aqui, olha, várias propriedades, construtores, métodos, tá? Extensões. A gente pode ler aqui, por exemplo, esse aqui, sort vem da palavra em inglês de ordenar. Então, a gente consegue ordenar a lista, inverter a lista, tá? Index alguma coisa, tá? Então, a gente pode pesquisar o que a gente quer e a gente vai estar aqui, com certeza, tá? Talvez não fique tão claro o que cada coisa significa, então talvez a gente tenha que pesquisar um pouquinho mais. Tá bom, mas tem vários métodos aqui da nossa lista, tá? Deixa eu ver aqui um interessante. Eu acho que o sort é interessante, tá? É uma operação comum de se fazer. Vou botar várias coisinhas aqui, tá? Imagina que eu quero. Deixa eu ver se. Vamos ver como funciona. Opa. A minha ideia, ela não reconhece o .NET, então ela não tá funcionando tudo certinho, tá? Então, reparem que esse método aqui, ele modificou a lista. Modificou, sim, tá? Eu vou colocar esse número aqui como primeiro. Reparem que ele passa para o último, tá? Agora, o que eu posso fazer também? Mas eu quero saber quem é o mais velho, por exemplo. É o reverse, que eu olhei lá no sitezinho. Pronto, agora eu ordenei e depois eu inverti a lista, tá? E modificou a lista. Agora eu tenho ela ordenada de forma inversa, ok? Então, esse aqui é o básico que eu quero que vocês saibam sobre lista, tá? Uma aplicação que a gente poderia fazer aqui é numa lista de compras. A gente coloca isso aqui num while, por exemplo, e o usuário, enquanto o que ele digita não for, sei lá, zero, por exemplo, a gente vai adicionar esse elemento na lista, tá bom? Então essa lista vai crescer conforme o nosso programa, tá bom? Bom, é isso aqui que eu queria falar sobre lists. É bem simplesinho, muito útil. Na maioria dos casos, nós vamos dar preferência a list em relação às arrays, tá? Porque a lista ela vai fazer tanto que a array faz, só que tem mais
liberdade, tá? A gente consegue aumentar e diminuir o tamanho da list. Qual é a desvantagem? Ela é mais lenta, só que para a maioria dos nossos casos não vai fazer tanta diferença, tá? Se a gente trabalhar com muitos e muitos dados, opa, talvez seja um caso de se pensar em usar arrays. E caso funcione, né? Porque array ela tem um tamanho fixo, tá? Então tem que ser um caso com muitos números e com tamanho fixo, tá bom? Fora isso, a lista vai ser usada na maioria dos casos.